Olá, esse vídeo é dirigido aos alunos do 4º ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Dando continuidade ao nosso conteúdo acerca de processo de execução, neste vídeo falaremos sobre a competência. O que significa competência? Onde o credor que tem às suas mãos um título executivo extrajudicial poderá ajuizar a sua execução. Em que foro? Imagine que nós já estamos estudando execução de títulos extrajudiciais. A partir do artigo 771, temos as disposições gerais, ou seja, aquilo que se aplica às demais, todas as execuções, sejam de pagar, de fazer, de não fazer, alimentos. Nós temos algumas execuções especiais que há algumas regras adicionais, mas em geral a competência para ajuizar uma execução de título extrajudicial está disposto no artigo 781, nos incisos de 1 a 5. Lembrando que nós temos o cumprimento de sentença também. Nas regras de cumprimento de sentença, que estão lá no livro 1, da parte especial, nós temos o artigo 516, com algumas especificidades, com regras extras, tá? Mas nesse momento nós vamos falar da competência para ajuizar um processo autônomo, quem dispõe de um título executivo extrajudicial e já bate as portas do judiciário com ação executiva. E essa disciplina que está disposta no artigo 781, ela é de natureza concorrente e flexível, ou seja, ela não tem uma hierarquia enrijecida. Então, enquanto no caput diz assim, a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando as seguintes regras. Então, nós temos de 1 a 5 incisos e não há hierarquia entre elas. Ela prestigia o princípio de que a execução se realiza no interesse do exequente, ou seja, quando a pessoa que dispõe de um título executivo ajuiza a execução, a tutela jurisdicional tem que prestigiar o máximo possível o interesse daquele que tem um título que já está definido quais são os titulares de direito, quais as obrigações, a prestação que está identificada naquele título. E é preciso que haja uma efetividade, uma máxima utilidade da execução, ou seja, que aquela pessoa bate as portas do judiciário precisa ter regras que prestigiem o direito material ali estampado. Então não há uma hierarquia entre os incisos. Essas regras flexíveis significa que o exequente poderá escolher entre o foro de domicílio do executado, aquele que mais prestigia a sua atividade executiva. Assim, segundo esses incisos, o exequente poderá optar entre o foro de eleição. O que é o foro de eleição? Aquele que está na cláusula do título executivo. Imagine um contrato que entre as diversas cláusulas existe o foro, onde se houver necessidade de ajuizar uma ação, se o título estampa uma obrigação que não foi cumprida, em que o termo ocorreu e está inadimplente, há uma exigibilidade dessa obrigação, onde que o credor poderá ajuizar essa ação. Então, se no título estiver eleito esse foro, será nesse lugar. Mas isso não engessa a atividade jurisdicional, porque ele pode, o devedor tem mais de um domicílio, em que o exequente poderá optar por um deles, qualquer deles. E se ele não tiver um domicílio certo ou está desconhecido, apontam-se duas alternativas, onde ele for encontrado ou no domicílio do exequente. Permite-se também o processamento da execução do foro do lugar onde foi praticado o ato, que ocorreu o fato resultante da obrigação estampada no título executivo. Imagine a prática de um ato ilícito. Onde que aconteceu essa prática? Se houver um processo de conhecimento e partir para um cumprimento de sentença, por exemplo. Porque nós já vimos em aulas passadas que essas regras de execução são subsidiárias, né? Há um
a parte especial de conhecimento e a parte de execução, ok? Então, são regras que se aplicam tanto ao processo de execução autônomo, que poderá também ser observado no cumprimento de sentença, ressalvadas as regras especiais que estão no artigo 516, que diz respeito ao cumprimento de sentença. E se houver litisconsórcio passivo, os devedores, com devedores em diferentes domicílios, o exequente pode optar pelo foro de qualquer um deles. Porque a gente talvez está estudando, mentalizando os sujeitos da obrigação sendo individuais. Temos, por exemplo, do lado ativo, um credor, do passivo, um devedor. Mas pode acontecer de haver litisconsórcio, ou seja, mais de uma pessoa em qualquer dos polos. Então, se houver, por exemplo, um litisconsórcio passivo, o credor exequente pode optar por qualquer um desses domicílios, ok?